Vamos falar sobre a pesquisa de intenção de votos que foi publicada hoje pela Genial Quest. O levantamento aponta que Lula venceria a corrida para a presidência da República em todos os cenários simulados, ficando tecnicamente empatado apenas com Jair Bolsonaro, que eu lembro está inelegível. A pesquisa foi divulgada hoje e faz parte do levantamento publicado ontem, que a gente mostrou, inclusive, uma forte alta na desaprovação do governo Lula, que chegou a 56%. Esse é o maior patamar desde o início do governo. Apesar de 62% dos entrevistados afirmarem que Lula não deveria concorrer à reeleição, uma alta de 10 pontos percentuais sobre a pesquisa anterior, que foi realizada em janeiro, o presidente ainda assim teria vantagem sobre os demais nomes em um possível segundo turno. Quem está com a gente na live vai conseguir acompanhar os gráficos ali com as informações detalhadas dessa pesquisa. Bom, a pesquisa levantou os nomes de preferência da direita caso o ex-presidente Jair Bolsonaro siga inelegível até 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece como o mais lembrado, com 15% dessas intenções. Na pesquisa espontânea, que é quando os nomes dos candidatos não são mostrados ao eleitor, Lula está na frente com 9% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 7%. Para o segundo turno foram traçados 8 cenários. A lista inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. A pesquisa também levantou a intenção de votos para o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Na disputa com Bolsonaro, Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro 40%. 13% não souberam opinar. Na simulação com o governador Ratinho Júnior, Lula aparece com 42% dos votos e Ratinho Júnior com 35%. Se o segundo turno fosse com o governador Tarcísio de Freitas, Lula teria 43% e o governador de São Paulo 37%. A pesquisa quis saber sobre o maior medo do eleitor: a reeleição de Lula ou a volta de Bolsonaro. 44% dizem ter mais medo da volta do ex-presidente e 41% dizem ter mais medo da continuidade do presidente atual. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março e ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E ainda sobre o presidente Lula, hoje de manhã, em um evento de balanço dos 2 anos do governo, o presidente falou sobre a relação com o Congresso Nacional. Vamos ouvir. Eu quero terminar agradecendo aos ministros e ministras que foram responsáveis pelo que nós alcançamos até agora. Quero agradecer aos deputados e senadores que, tanto no Senado como na Câmara, são responsáveis de apoiar, possivelmente, a maior quantidade de projetos já aprovados por um governo em apenas 2 anos. O Brasil já teve presidentes com ampla maioria no Congresso Nacional que não conseguiram aprovar a quantidade de coisas que nós conseguimos aprovar. Por isso, meu muito obrigado a deputados, muito obrigado a senadores e muito obrigado à sociedade brasileira. O presidente também ressaltou os programas desenvolvidos pela atual gestão e os indicadores econômicos, como a redução do desemprego e a redução da pobreza ao longo desses 2 anos de mandato. Bom, a fala do Lula, já ali fazendo essa sinalização ao Congresso do trabalho conjunto que é necessário entre os poderes, é uma fala importante porque o desafio nesses 2 anos aí, nessa reta final do mandato, é justamente conseguir aprovar aquelas pautas que ainda faltam, que são promessas de governo e que o governo entende como fundamentais para sinalizar à população de que sim, o país está no rumo certo. Lula teve aí percalços bastante importantes. Eu diria que, além de questões muito pontuais, como, por exemplo, aquela questão do PIX, que acabou refletindo muito mal para a imagem do governo, a inflação dos alimentos, que a gente acabou de destacar, é a principal questão.
Esse governo chegou a ter uma deflação de alimentos, mas por uma série de fatores, os preços dispararam e a percepção das pessoas sobre a economia acabou também com isso piorando muito. Ele destaca aqui indicadores econômicos que são positivos, como a redução do desemprego. Hoje a taxa de desemprego no país é considerada uma taxa bastante boa, está ali na casa dos 7%. Mas ainda assim, para muitas pessoas, o emprego não é algo que é atribuído diretamente ao governo. Quando falta, sim, mas quando tem, a gente atribui a mérito próprio. E em uma sociedade como a nossa, que está cada vez mais também neopentecostal, as pessoas atribuem a sua fé, mas nunca ao governo. O preço dos alimentos, aí sim, é única e exclusivamente responsabilidade do governo. Então, tentar mudar essa percepção da população é muito complicado e demanda dessa parceria com o Congresso, porque é preciso aprovar principalmente projetos de leis, novos programas, para que consiga então avançar no que foi prometido durante a campanha eleitoral. Mas ainda assim, as notícias são muito positivas, porque para um governo que vem há meses com essa tendência de queda na popularidade, de desaprovação, você ter aqui cenários simulados, tanto espontâneos, que são quando as pessoas citam o nome e que, apesar de não ser o cenário que você vai encontrar na urna, eu acho que é o cenário ideal de pesquisa, quando você ainda está distante das eleições, é o nome que está já na cabeça da pessoa. E também nesse cenário em que você apresenta esses nomes no eventual segundo turno, Lula sai na frente. Ele só teria um impacto técnico com o próprio Jair Bolsonaro, que então seriam as duas figuras ali que rivalizam na política nacional, né, antagônicas, mas eu tenho que lembrar, Jair Bolsonaro está inelegível. Quem seria o nome que substituiria Bolsonaro nessa corrida? A gente ainda não sabe. Eu aposto ainda numa chapa que tenha a composição de algum nome do bolsonarismo, da família Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro tem essa tendência a não confiar muito em outros políticos. Acredito que ele daria essa confiança plena apenas a algum familiar. Então, talvez Michele Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, que se licenciou, está lá nos Estados Unidos. Mas também tem ali uma série de governadores que estão disputando, né, esse espaço, que querem ser apadrinhados, ter esse apoio direto do Bolsonaro para, quem sabe, ter também uma transferência grande de votos e chegar competitivo em 2026 contra uma eventual tentativa de reeleição de Lula. O Tarcísio de Freitas, claro, é o nome que é mais lembrado e muitos aliados de Bolsonaro dizem que vai ser um nome que vai ser empurrado ali aos 45 do segundo tempo. Ele diz, por enquanto, que não vai ser candidato à presidência da República, mas ainda assim ele não vence do Lula, segundo essa pesquisa da Quest. Você tem o próprio Ratinho Júnior, que já começou a fazer essa movimentação, ele que é do PSD, um partido que saiu muito forte das eleições municipais, mas que, apesar de ter já o aval do próprio presidente do partido, também precisamos considerar que é um partido que, por enquanto, está em cima do muro. O que será que vai ser feito? A gente ainda não sabe ao certo. Vai fazer uma aliança com o Bolsonaro? Vai sair do governo, então? Em que momento, né? Isso tudo ainda está muito incerto. E o Lula também tem uma outra vantagem, além do fato de estar presidente, então ter a máquina na mão. Eu sempre lembro do que aconteceu no fim da última gestão, da gestão de Bolsonaro, que se convencionou chamar em Brasília de PEC do fim do mundo. Não tenho dúvidas de que o Lula vai editar algo similar ao fim do mandato, né? Então tem essa vantagem de ter a máquina na mão, mas também tem a vantagem de, diante da impossibilidade, né, do Jair Bolsonaro concorrer às eleições, ter uma direita fragmentada. Porque o Ronaldo Caiado, que também é citado aqui, e eu lembro, está inelegível em primeira instância, ainda não há uma confirmação, mas ele, que é o governador de Goiás, já lançou a pré-campanha. Anunciou que vai sim ser candidato, deve fazer um evento na Bahia agora em abril. Então você vai ter mais do que um candidato concorrendo e isso vai bagunçar muito o jogo, vai dividir votos e favorecer também uma eventual candidatura à reeleição de Lula. No campo da esquerda ainda está tudo muito incerto, porque não sabemos com certeza se Lula vai ou não ser candidato à reeleição. O que ele já disse, também a Janja em outros momentos, é que isso vai depender principalmente da condição de saúde dele, mas fato é que mesmo que ele não esteja perfeitamente bem de saúde, tal qual o Bolsonaro não tem um nome ainda ideal ali para substituí-lo, um nome que já foi escolhido, que está sendo trabalhado,
o campo da esquerda também não tem quem substituiria Lula. Haddad está enfraquecido diante desse cenário econômico aqui do país, essa inflação de alimentos, essa dificuldade em aprovar reformas, em avançar com algumas questões como a própria isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham hoje até R$5.000 por mês. Que outros nomes a gente teria, né? Que outros ministros? O cenário é muito nebuloso ainda. Então, de um modo geral, considerando todo esse cenário de dificuldades enfrentados nos últimos meses pelo governo, a pesquisa é muito positiva para Lula. Agora resta ao governo conseguir usar aí essa boa relação que o Lula destacou com o Congresso, apesar de controvérsia, a seu favor e também tirar do papel aquelas promessas que foram feitas durante a campanha, para que então ele possa, quem sabe, mudar essa percepção da população que está desaprovando o governo e assim chegar de fato muito competitivo em 2026, porque afinal de contas ele sim tem chances, é o presidente atual e a gente não pode desconsiderar isso. Agora são 3 horas e 42 minutos.